Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do meu estágio. Vamos às apresentações. Meu nome é Luciane Coslu, RU 2785656, e esta é mais uma videoaula do meu estágio de extensão ensino médio, do curso de licenciatura em letras da Uninter Polo Araras. E que bom que você está aqui. Vamos aprender um pouco mais? Vamos lá então. Então, o tema de hoje é artigo. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o substantivo, então aqui estamos em outra palavra aí da classe, né? Classe de palavras aí, artigo, tá? Então, vamos lá. O que é o artigo? O artigo é a palavra que determina ou indetermina o substantivo. Vamos para a caneta mágica aqui, roxo. Tá? Então, ele determina ou indetermina o substantivo. O artigo ele se flexiona em gênero e número, tá? Em grau não. Então, vamos ver aqui. Gênero, já vimos que na língua portuguesa temos dois, masculino e feminino. Número, também vimos que temos dois, singular e plural, tá? Então aqui, artigo definido, que define o substantivo. Singular masculino o, singular feminino a, plural masculino os, plural feminino as. Artigo indefinido, masculino singular um, singular feminino uma, plural masculino uns e plural feminino umas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Você lavou o copo? Então aqui eu estou determinando o copo. Tá? Então, é um copo aí específico. E, olha, eu vou dizer, esse assunto artigo, eu dou aula de português para estrangeiros, dá um nó na cabeça dos meninos, viu? Mas o conceito é claro, a definição é clara, como nós vimos anteriormente. Ele determina, tá? O copo. Se eu estivesse indeterminando um copo, né? Eu usaria o artigo indefinido aí, tá? Eu quebrei os copos, então veja que ele se flexiona aqui também em número, tá? Tá no plural aqui, os dois. Deixaram um copo na mesinha de centro. Então aqui é um copo qualquer, não é um copo aí definido, determinado, tá? Levei uns copos para a cozinha. E aqui é importante que nesse contexto aqui pode causar até confusão de você achar que é referente ao numeral 1. Não estamos falando de quantidade aqui, tá? Aqui é um artigo indefinido que está indeterminando aí, não é um copo especial aí, específico, é um copo qualquer, tá? O professor, o renomado professor e o meu professor. Eu coloquei esses três exemplos aqui, por quê? O artigo, ele vem antes do substantivo, mas pode acontecer de ter outra coisa aí entre um e outro. Então, no caso aqui, o renomado professor. Geralmente, o adjetivo em português, ele vem depois do substantivo. Nessas situações em que ele vem antes, é para ressaltar essa qualidade, tá? Para enfatizar essa qualidade. Então, é admitido aqui, está correto, tá? E aqui o artigo ele vem antes. Vem o adjetivo aqui e o substantivo aqui, não há problemas, tá? E aqui o meu professor. Aqui nós temos um pronome possessivo. Então, o artigo ele vem antes do substantivo se não houver alguma coisa aqui entre um e outro, tá bom? E vamos ver as combinações e contrações que o artigo pode ter aí na nossa boa e velha língua portuguesa. Então, ele pode ser combinado com preposição, e aqui nós temos as preposições possíveis, né? Então, a, de, em e por. E aqui as combinações com artigo definido e as combinações possíveis com artigo indefinido. Note que nesses casos aqui que eu deixei um traço, é porque não existe combinação.
não existe combinação da preposição a com o artigo indefinido um. Numa frase, eles estarão escritos aí separadamente, a um, ok? Mas aqui onde há combinação, e vamos diferenciar combinação de contração, tá? Onde há combinação aqui, onde teria de e a aqui, por exemplo, nós temos da, tá? Combinação da preposição de e a preposição a, ok? Nos casos aqui em azul, nós temos dois, há uma contração. Aqui, esse a com crase, ele com o acento grave, tá? Esse a com acento grave, ele é a junção da preposição a e o artigo definido feminino a. E aqui, a mesma coisa, só que no plural, com o artigo definido feminino no plural as, tá bom? Fonte aqui, gramática do Silveira Bueno. E vamos analisar aqui as situações de uso obrigatório do artigo definido, tá? Usamos obrigatoriamente diante de países, regiões, continentes, acidentes geográficos, etc. Exemplo: o Brasil, o Nordeste, o Tietê, etc. E aqui temos que ter em mente as combinações e contrações que nós vimos no slide anterior. Então, numa frase, por exemplo, moro no Brasil, nós temos aí a contração, tá? A combinação, perdão, temos a combinação da preposição em e o artigo definido masculino o, que antecede o país, o nome do país, Brasil, tá? Porém, isso não ocorre em algumas situações. Acompanhe comigo aqui. Não é usado antes de nomes de alguns países, Angola, Portugal, etc. Veja, se o nome do país ou da cidade, nós vamos ver já aqui que cidade são poucas que tem o artigo, então, no mesmo exemplo, né, de frase eu moro no Brasil, eu moro em Portugal. Só vai a preposição, não tem artigo, logo não tem combinação, tá? E também não tem contração no caso de crase. Vamos lá. Entre o numeral ambos e o substantivo, a que se refere. Precisa usar, é obrigatório. Então, eu falei com ambos os alunos. Eu falei com ambos os alunos, tá? Então, ele vai entre o numeral ambos, nós vamos ver a classe de numerais também, tá? E ambos dá uma ideia de dois, pelo amor de Deus, ambos os dois, você não vai usar isso, porque você estará sendo redundante, tá? Ambos já carrega a ideia de dois, tá? Então, ambos, e aí tem o artigo, e aí eu tenho o substantivo, tá? A que se refere. Alunos, neste caso. Uso obrigatório do artigo definido, superlativo relativo, tá? Então, ele é relacionado aqui. Eu comprei o mais barato. Então, seja lá o que for aqui que foi comprado, era o mais barato dentre todos os outros lá que haviam no mesmo grupo, tá? Então, nessa situação de superlativo relativo aqui, é mandatório aqui o uso do artigo, tá? Continuando aqui, uso obrigatório do artigo definido. Então, para não repetir o substantivo já mencionado, a gente faz uso aí do artigo definido. Exemplo, lavei os tapetes do quarto e os da sala. O artigo aqui no plural, o artigo masculino, o artigo definido masculino no plural, ele está substituindo o quê? Tapetes. Então, para não repetirmos, lavei os tapetes do quarto e os tapetes da sala, a gente usa o artigo aqui, tá bom? Aqui, observemos que precisa concordar em gênero, no caso aqui masculino, em número, plural.
Outra situação aqui. Depois de todo, toda, todos, todas. O uso obrigatório do artigo definido. Exemplo. Todos os presentes ficaram contentes com a decisão. Todos os presentes ficaram contentes com a decisão. O artigo, nesse exemplo aqui de todo e correlatos, ele não será usado se for seguido de numeral sem um substantivo na sequência. Como assim? Vamos analisar. Todas 5 estiveram aqui ontem. Então, não tenho um substantivo aqui na sequência do numeral 5. Tá? O que eu tenho aqui é um verbo. Não é substantivo. E eu tenho todas, ou todo, ou enfim, né, algo parecido. Então, eu não vou usar artigo definido. Todas as 5 estiveram aqui ontem, está incorreto, tá? Agora, se tiver na sequência do numeral um substantivo, aí sim eu uso. Então, todas as 5 mulheres ficaram felizes. Aí sim o uso é obrigatório. Se não, não. Uso facultativo do artigo definido. O que é facultativo? Você pode usar ou não, tá? Fica aí a seu critério, ao seu estilo. Então, vamos ver aqui. Antes de pronome possessivo, adjetivo. Exemplo. Dei a minha bolsa para ele segurar. Dei minha bolsa para ele segurar. As duas situações aqui, os dois exemplos, estão corretos, tá? Porque o uso é facultativo. Posso usar ou não. Diante de nome próprio, a Carla é linda. Carla é linda. E talvez tenha vindo à sua cabeça o quê? Que em algumas regiões do Brasil, as pessoas preferem usar o artigo com mais frequência diante de nome próprio, em outras regiões não, tá? E tá tudo certo. Agora vamos ver as situações aqui em que não usamos artigo definido. Proibido, não pode usar. Vamos ver aqui. Antes de pronome de tratamento. Então, exemplo. Vossa Excelência gostaria de iniciar a solenidade? Então, antes de Vossa Excelência, não se usa artigo. Você não vai falar Vossa Excelência gostaria de iniciar a solenidade, ou, em se tratando de um homem, ou Vossa Excelência. Não, não tem artigo, nem a e nem o. Mas os outros pronomes de tratamento aqui, senhor, senhora, senhorita e dona, admitem artigo. Exemplo, a senhora gostaria de uma xícara de café? A senhora. Então, está correto, tá? No caso de Vossa Excelência aqui, não. Outra situação aqui. Após o pronome relativo cujo e suas flexões. Então, este é o quadro cujo autor foi premiado. Equivocadamente, algumas pessoas colocam um artigo aqui, cujo o autor foi premiado. Não, não está correto. Antes de substantivo no sentido geral, ela tem influência sobre todos. Então, aqui eu não vou dizer ela tem a influência sobre todos, porque é geral. A influência aqui é geral, tá? Exercida aí sobre todos, tá bem generalizada aqui a ideia, então não tem artigo, não vai, não pode. Não usar artigo definido antes de palavras como casa ou terra que não estejam sendo empregadas no sentido específico. Então, por exemplo, não estamos em casa, tá? Aqui ela dá um sentido de quê? De lar, onde eu resido. Então não tem artigo não. Quando a gente fala da casa dos outros, tem, né? Então, fomos à casa da minha tia. Eu sei que no dia a dia nós falamos na, tá? Mas na fala coloquial é uma coisa, aqui o nosso foco é norma padrão, é aquilo que é exigido na prova, tá? Em linguagem mais formal. Então, fomos à casa da minha tia, aqui nós sabemos que é a junção da preposição a,
mais o artigo definido feminino no singular a, tá? Então, fomos à casa da minha tia. Então, aqui nesse caso eu tenho um artigo, tá? Antes da maioria dos nomes de cidades. Então, nós vimos que nos nomes de países, alguns têm masculino, feminino, outros não têm. E no caso das cidades, a imensa maioria não leva artigo, tá? Então, eu sou de São Paulo e o meu marido é do Rio. Eu deixo outros exemplos aqui de cidades que têm artigo antecedendo, perdão, o Porto, né, que é a cidade de Portugal, o Rio de Janeiro, o Recife, e eu coloquei um asterisco aqui porque há divergências, tá? Alguns gramáticos já consideram a cidade de Recife, do Recife, como sem artigo antecedendo, mas a maioria ainda considera o Recife, tá? E o Cairo, que fica no Egito. Observação. O artigo antecede nome de cidade se vier seguido de adjetivo ou locução adjetiva. Então, esta é a situação em que algum nome de cidade aí que normalmente não levaria artigo, que pode levar, mas é apenas nessa situação. Então, visitei a São Paulo da minha infância. Então, nessa situação aqui, aí sim, posso usar o artigo, tá? Locução adjetiva. O que é isso? Você tem mais de uma palavra aí com o valor de adjetivo, tá? Então, estou atribuindo o quê? São Paulo o quê? Da minha infância, tá? Locução adjetiva. Então, aí, eu uso o artigo, tá? Vamos aqui ver o uso do artigo indefinido. Então, antes de numerais, noção geral ou aproximada, tá? Exemplo, esse carro deve ter uns 10 anos. Então, esse uns aqui, ele está indeterminando, né? Não estou afirmando que o carro tem 10 anos exatos. É aproximado. Então, sempre com essa ideia de noção geral, de aproximação e antes de numerais, tá? O uso é facultativo do artigo indefinido antes do pronome indefinido certo e flexões do termo aqui certo, tá? Então, exemplo, não quero ver certas pessoas, tá? Espero por uma certa pessoa. Então, é facultativo. Vamos aos exercícios aqui. Vamos ver se você captou a mensagem desta videoaula, humilde videoaula. Então, vamos lá. Caderno e caneta na mão e, se necessário for, volte a fita, como diriam no meu tempo. Volte para o começo e assista a esta aula novamente. Questão 1. Assinale a alternativa em que o emprego do artigo está incorreto. A moça cujo o nome foi chamado estava no toalete. B. A senhora precisa de mais alguma coisa? C. Vossa Excelência precisa de outro microfone? D. Toda a cidade ficou sem eletricidade por 5 horas. Continuando aqui. Questão 2. Grife os artigos definidos e indefinidos. Faltou aqui, né? Então, aqui você vai considerar artigos definidos e indefinidos, tá? Incluindo as combinações e contrações. Um trecho abaixo. Vamos ler aqui. Era uma lojinha estreita, não muito bem iluminada, e a sineta da porta tiniu uma vez em um tom lamentoso quando a fechamos atrás de nós. Por um momento, ficamos sozinhos e pudemos dar uma olhada à nossa volta. Então, aqui a fonte de onde foi tirada, tá? Silveira Bueno, página 35. Aqui o trecho de qual livro, que é de qual conto.
Questão 3, FATEC São Paulo. Identifique em qual alternativa é errado colocar, após a palavra destacada, o artigo definido. Então, vamos ver aqui. A. Afundou na lama ambos pés. B. Todos os dias passava por lá sem vê-la. C. A todo passante perguntei, nenhum me informou. E D. Toda noite gotejou a torneira. E vamos às respostas. Vamos ver aqui como que você foi. Vamos lá. Na 1 aqui, assinale a alternativa em que o emprego do artigo está incorreto. Nós temos o quê? A moça cujo o nome foi chamado estava no toalete. Então, depois de cujo, né, nós vimos isso aqui nas regras, tá? Não se usa artigo definido. Aqui está correto, porque é pronome de tratamento, mas a senhora admite, já a vossa excelência não, mas não tem aqui, então está correto. E o termo toda, ele pede. Aqui, nessa circunstância aqui, tem um substantivo logo na sequência, então toda a cidade ficou sem eletricidade por 5 horas, está correto. Então, a alternativa aqui incorreta era a A. 2. Grife os artigos definidos e indefinidos, incluindo as combinações e contrações do trecho abaixo. Então, vamos ver aqui. Era uma lojinha estreita. Esse uma aqui, ele não é numeral, ele é artigo indefinido. Não muito bem iluminada e a, então temos o a aqui, sineta da, que é uma combinação da preposição de mais o artigo definido feminino a. Tiniu uma segunda vez, de novo aqui o indefinido, em um tom lamentoso, quando a. E aqui eu deixei observado, esse a não era artigo, ele não está antecedendo o substantivo, ou pronome possessivo que tivesse um substantivo na sequência ou alguma coisa assim. Ele, na verdade, é o quê? É um pronome oblíquo átono. O que é isso? Não vimos ainda, vamos chegar lá. Então, esse a ele está substituindo o quê? Vamos ler de novo esse trecho aqui? Quando a fechamos. Fechamos o quê, meu Deus? A porta. Então, esse a ele está substituindo porta. Tá? Se fosse numa linguagem coloquial, como que nós diríamos isso? Quando fechamos ela. Tá? Mas, como estamos aqui tratando de norma padrão, quando a fechamos, esse a substitui ela. Ela quem? A porta. Tá? Então, ele não é artigo definido, tá bom? Feminino. Continuando aqui, atrás de nós. Por um momento, esse um é artigo indefinido, ficamos sozinhos e podemos dar uma olhada, esse uma também, à nossa volta, e esse a é a contração da preposição como artigo feminino, tá? Questão 3, FATEC, São Paulo. Identifique em qual alternativa é errado colocar, após a palavra destacada, o artigo definido. Então, era 3 aqui. A todo passante perguntei, nenhum me informou. Diante de substantivo com sentido geral, tá? Então, aqui o passante era todo passante, é substantivo geral, qualquer passante. Então, tá generalizando aqui, tá? Por isso que não vai artigo. Volte lá que tem essa regrinha aqui da generalização, tá? Nos outros aqui, ele não está com o artigo no lugar certo, mas é justamente isso aqui. Foi de propósito isso. Era para você identificar aquele que, se você colocar o artigo, está errado. Então, aqui afundou na lama ambos os pés, né? Que diante de ambos... Diante não, depois de ambos aqui, entre ambos e o substantivo vai artigo definido, todos os dias, e aqui vai também, porque tem todos, e não é no sentido generalizante, tá? E aqui também toda a noite, tá bom? Eu espero que você tenha curtido essa aula e compartilhe com alguém que está aí estudando português. Muito obrigada. Tchau, tchau.